Você já sentiu que estava bem próximo de chegar na consistência, mas alguma coisa acontece e você acaba voltando para a estaca zero? Ou quando o mercado começa a fazer sentido para você e você tem aquele sentimento de que quer desistir? Então vamos lá, ó, eu sou o Rafa Mendes. Se você respondeu sim para qualquer uma dessas duas perguntas, acompanhe esse vídeo até o final que eu vou tentar trocar uma ideia de adulto aqui com vocês. Beleza? Antes de mais nada, vou pedir, por favor, aqui embaixo, ó, se inscreva no meu canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos meus vídeos e das minhas das minhas lives, desculpa, das minhas lives quase diárias. Se você gosta desse trabalho que eu faço aqui na internet, tem um botãozinho escrito Seja Membro. Clica ali no botãozinho que é uma forma de você ajudar esse canal de forma financeiramente falando, beleza? Gente, antes de mais nada eu quero pedir desculpa, eu tô com uma voz meio anasalada, tá? Quem acompanhou minhas lives essa semana viu que eu tô bem doente essa semana, sinusite muito atacada, um resfriado forte, então ficar fungando assim, eu já vou pedir desculpa, mas eu não vou cortar não, porque eu precisava gravar essa aula. Beleza, pessoal? Então, desculpa, eu tô de uma semana aí que eu tô zoado, então faz parte, vida real. Antes de eu colocar a tela aqui, eu quero trocar uma ideia, ó, gente. Pega café, pega água, dá pausa aí no vídeo, pega café, pega água, que o papo aqui provavelmente pode ser longo, tá? Vai ser uma conversa bem de adulta e bem uma conversa mesmo. No vídeo anterior que eu fiz de aula com vocês, eu coloquei um mapa mental e muita gente elogiou, tá? Então eu vou seguir nesse esqueminha de mapa mental nessa aula, nesse bate-papo aqui também, porque vocês elogiaram. Se deixarem de gostar ou achar que não faz sentido, eu não coloco mais o mapa mental e a gente só vai trocando ideia mesmo. Beleza? Então vou contextualizar. Ontem, não vai ser o ontem pra vocês, que eu nem sei que dia que eu vou, mas eu vou divulgar esse vídeo bem rápido. Ontem, na quinta-feira, eu fui a uma palestra, né, aqui na minha cidade sobre mercado financeiro. Um dos palestrantes é um colega meu aqui da cidade, é trader confiável e tudo mais. E teve um outro palestrante junto com ele. Ao final dessa palestra, eles abriram para alguns participantes fazer algumas perguntas, tá? E eu achei esse convidado que deu a palestra junto, eu achei que suas respostas foram um pouco evasivas, tá? E aquelas respostas que meio que pode ser qualquer coisa, que você circula ali, meio que qualquer um pode entender qualquer coisa, assim, que é só pra englobar meio que qualquer coisa. Então, eu tinha já essa aula que eu vou fazer aqui com vocês pronta no meu curso, na verdade não exatamente essa, mas uma aula semelhante a essa já foi gravada, tá? Então já tinha um roteiro, eu tô com o roteiro dela aqui do meu lado. Eu tenho o roteiro dela para o curso que eu estou ministrando, né? O meu curso de 1 ano. Porém, eu dei uma modificada aqui nesse mapa mental, levando em conta as perguntas que eu ouvi do pessoal lá nessa palestra ontem. Então, assim, ó, meio que foram umas 4, 5 perguntas, acho que 3 delas ficou circulando naquele assunto de o que fazer depois que você tá numa sequência de loss e parece que nada dá certo, como é que você se recupera disso e volta, né, a profitar aí no mercado. E teve um outro que até tava sentado na minha frente, se eu não me engano. Ele falou que, tipo, várias vezes ele foi, voltou, foi, voltou, fica nesse indo e voltando, né? E o que que fazer para meio que só ir, né, sem voltar. E esse esse rapaz aí que foi convidado, eu achei que a resposta ficou meio aquela resposta, aquele meio papo coach, assim, que responde, mas não responde, que você pode interpretar de qualquer forma. Aquele tipo de resposta que meio que serve pra todo mundo e meio que não responde nada. Então, devido a essas perguntas, eu dei uma modificada. Não deu modificada não, porque eu tô aqui com o roteiro e em alguns momentos eu vou ter que ler esse roteiro aqui, gente, porque esse vídeo não estava programado para eu fazer, mas eu achei ele extremamente necessário depois que eu conversei com o pessoal também nesse evento e eu vi a dúvida que a galera tem e tudo mais, né, pelo menos os que vieram conversar comigo, e eu vou tentar reunir tudo isso em um único vídeo. Beleza? Então, em alguns momentos eu vou estar dando uma observada aqui no meu roteiro. Os roteiros, gente, eu só coloco o tópico, tá? Não coloco o que eu tenho que falar, não. Então, meus roteiros aqui são tópicos, então em algum momento eu vou olhar para esse monitor aqui só para ver os tópicos para eu poder seguir um raciocínio. E aqui que eu vou compartilhar com vocês é o mapa mental que eu fiz as anotações que eu quero conversar com vocês.
Fechou? Então, 5 minutos de introdução aí. Bora lá. O, o roteiro de aula que eu tenho do meu curso é a psicologia, né? Uma das partes de psicologia para o trade. Eu falo das minhas experiências e tudo mais. Agora aqui eu fiz uma modificação e coloquei a psicologia do quase. Como traders desistem quando estão perto da virada? Gente, quantas vezes vocês já desistiram? Ó, eu vou dar um tempinho aqui para o vídeo e responder. Quantas vezes vocês já desistiram? Antes disso, deixa eu só pegar aqui minha ferramentinha de riscar. Isso, que eu vou precisar do... Então vamos lá, eu coloquei a psicologia do quase. Do quase. Quantas vezes também vocês já falaram, nossa, esse trade quase deu certo. Ai, mas eu quase saí positivo. Quase fechei a semana positiva. Quase fechei o mês positivo. Quase fechei 2 meses positivo. Quase, 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 quase. Então vamos conversar hoje sobre esse quase. O que que acontece ou o que que pode acontecer para a gente chegar nesse quase ao invés de foi. Nossa, foi positivo. Nossa, foi. Fiquei no verde. Foi o profit. Foi isso. Foi aquilo. Certo? Então é mais ou menos isso que eu quero conversar com vocês hoje. Então vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, no próximo ponto do mapa mental, né? Porque muitos traders desistem perto da virada. E gente, tudo que eu escrevo, tudo que eu coloco para vocês, eu já falei, é como se eu estivesse olhando no espelho, aí falando aí para mim mesmo. Então, todos os exemplos que eu uso são exemplos que eu já fiz. Pode ser que várias pessoas tenham tido experiências diferentes da minha, mas eu só posso falar por mim mesmo e não baseado na experiência dos outros. E eu não acho justo eu dar exemplos de coisas que eu não vivi, certo? Então, todos os exemplos, tudo que eu falar aqui são coisas que eu passei e eu compartilho, porque pode ser que alguém esteja no mesmo momento que eu passei e em uma situação semelhante. Então, vamos lá. Por que muitos traders desistem perto da virada? Isso daqui, ó, é muito importante. Eu coloquei a frase: falta de resultados imediatos gera frustração. O problema não é muitas vezes o problema não é a falta de resultado. Porque quantas pessoas que estão aí no mercado financeiro há vários anos, se tá aqui há vários anos e não tá sacando, ainda não conseguiu chegar na consistência, tá faltando resultado, mas ainda tá ali insistindo. Então essas pessoas pode ser que não estejam buscando esses resultados imediatos e às vezes ela tá muito mais próximo daquilo que elas estão imaginando, tá? Então aqui, ó, vamos focar nesse imediato. Toda vez, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui de mesa proprietária. Você foi aprovado numa mesa proprietária. O que que você quer? Um saque na velocidade da luz. Eu quero dar um clique aqui, ficar milionário e sacar no outro dia, tá? Eu falo isso porque eu penso, já passei por isso 1 milhão de vezes, tá, gente? Então, assim, ó, qual que é o problema quando a gente é aprovado numa mesa proprietária? Resultado, saque, dinheiro na conta imediato. Não é às vezes a falta de resultado, é querer isso imediato. E quando a gente não consegue no primeiro clique, não consegue de imediato, isso gera frustração e um acúmulo de frustração faz a gente querer desistir, certo? Então, ó, toda vez, gente, isso eu passo por isso ainda em algumas situações, às vezes quando você faz um planejamento com a família, fala, ah, vamos juntar aí X mil reais para fazer tal investimento, para fazer uma viagem, para tal coisa. Aí já começa a me gerar uma ansiedade, eu quero fazer tudo isso em uma única semana, para mim que já colocar isso tarefa concluída e às vezes surpreender a família, falar, oh, pronto, agora a gente consegue fazer esse investimento, a gente já pode fazer essa viagem, a gente já pode isso. E muitas vezes não dá certo, obviamente, né? Toda vez que a gente está comprando. Mercado financeiro, gente, é uma profissão que não tem como a gente ter pressa. Não dá, não dá, não tá. Não tem atalho, não tem caminho mais rápido, não tem caminho mais fácil. Todas 100% das pessoas têm que viver o processo. Quem não viveu o processo não vai estar no mercado financeiro mais. Então, 100%, isso aqui eu vou colocar 100%.
das vezes que você quiser um resultado imediato, pode ser que você não consegue, mas 100% delas pode gerar frustração se você não conseguir. Algumas vezes você quer resultado imediato e dá a sorte. Sim. Algumas vezes você tem a sorte no mercado. Normal, gente. Em algum momento ou outro tem aquele trade de sorte, aquela semana da sorte, e você tem esse resultado imediato. Mas 100% das vezes que você não consegue esse resultado imediato, ele vai te dar frustração. Te trazendo muitas frustração, você vai querer desistir, certo? O trade sente que está quase lá, mas desiste por insegurança. Insegurança, gente, ela gera. Sabe quando você deixa um trade passar e falar, ah, podia, eu tava vendo essa estrutura, era só clicar por insegurança, você não clicou, sabe? Aí várias vezes você fica, ai, mas eu podia, não fiz, podia, não fiz. Se tá dentro do seu gerenciamento e você tá confiante naquele seu plano, é só fazer. Tá? Muitas vezes a insegurança, ela vem por falta de disciplina, tá? Se você tá ali seguindo todos os dias o mesmo plano de trade, sem fugir do seu plano de trade, seguindo o seu gerenciamento, sem fugir, sem abrir, ah, não, mas é só hoje essa exceção, tal. Se você tá fazendo tudo isso, você tá tendo mais disciplina. Quanto mais disciplina no mercado, menos insegurança você tem. Então, muitas vezes você tá quase lá e desiste por insegurança, pode saber que isso daqui muitas vezes está associado à sua falta de disciplina, tá? Então, às vezes, você precisa trabalhar a sua disciplina e com essa disciplina você vai aumentar a sua segurança. Aumentando a sua segurança, pode ser que esse quase lá comece a chegar mais próximo do lá do que do quase, beleza? O processo de trading não é linear, é uma escada invisível. Essa escada invisível, até coloquei assim, porque isso daqui não é uma frase, né, uma citação minha. Isso eu ouvi desse convidado da palestra, tá? Teve um momento lá que ele falou dessa escada invisível e eu resolvi colocar aqui para poder explicar. Gente, o progresso do trade, ele não é assim, pô, eu falei processo, progresso. Você não vai, volta um pouquinho, vai, volta um pouquinho, vai. Não é assim. E nem assim, ó, você começou, comecei aqui, tô indo, cheguei aqui, daqui eu tô indo, daqui eu tô indo, daqui eu tô indo, que é o exemplo que a pessoa deu, né? Ah, você dá tantos passos, chegou aqui, você não pode chegar nesses passos, e às vezes você volta, né? Porque é meio que assim. O meu progresso no trade, ele foi assim, ó. Comecei, meu ponto de início. Foi quando eu fazer uma linha reta é que eu tô indo bem, tô indo pra frente, tá? Esse foi o meu progresso do trade. Então, só para explicar para vocês que ele não foi linear. Eu passei um período muito grande de indisciplina, eu passei um período muito grande de tudo de errado que vocês imaginarem. Então, essa daqui é minha timeline, minha linha do tempo do meu progresso, tá? Agora, qual que. Já colocando, já linkando aqui com essa parte de baixo, a evolução só é percebida após a virada, que também faz parte dessa escada invisível aqui que eu coloquei, eu quero explicar como é que funciona. Porque, gente, eu fiquei muito num período assim. Não tava indo pra lugar nenhum. Ia muito, voltava muito, quebrava, e punha mais dinheiro, e não sei o que. De repente você sacava muito, aí você punha mais dinheiro e não sacava mais. E ficou uma confusão. Aí parava, e depois de um tempo voltava de novo. Aí parava, ficava muito tempo fora. Falava, não, vou tentar de novo. Sabe, porque em algum momento eu tava vendo que isso aqui era a solução pra minha vida, o mercado financeiro. Então eu insisti bastante. E eu tive o privilégio de conseguir investir muito tempo e investir uma boa grana nesse mercado, tá? Então eu tive esse privilégio de ter um capital, obviamente com os outros trabalhos que eu tinha, né? Não é um capital de herança, né? É um capital que eu tinha ali parado, então foi um capital que eu conseguia retirar de vários outros trabalhos que eu tinha. Então eu tive esse privilégio de ter várias outras empresas, vários outros trabalhos e me permitiu fazer vários tipos de alocação.
E quando que eu percebi, gente, que eu saí do tumulto e tava aqui? Na verdade, não teve o dia que eu percebi. Essa parte aqui, ó, da minha evolução, eu só percebi depois que eu tinha evoluído pro próximo cenário. Agora eu estou num próximo cenário. Eu nunca estou satisfeito, eu estou sempre tentando evoluir para um próximo cenário, um próximo cenário. Eu estou sempre andando aí nessa escada invisível, porém eu não estou vendo essa escada. Eu só consigo ver quantos degraus que eu subi nessa escada depois de um bom tempo que eu olhei para trás e falei, nossa, olha aqui onde eu cheguei. Olha o que eu consegui proporcionar para a família, olha a evolução da nossa família, olha que o que a gente conseguiu evoluir junto. Eu não tô falando só financeiramente falando e comprar coisas junto, não tô falando de material e de dinheiro, tá? Eu tô falando de evolução da vida mesmo, tá? E o mercado, como ele é um espelho nosso, ele me proporcionou uma evolução muito grande. Existem, gente, as pessoas que estão buscando evolução sempre, que sempre quer aprender, tem várias versões dela, tá? Então, assim, tem vários Rafaels, por aí, Rafaéis, vários gnomos aí do passado. E esses gnomos foi tendo essas mudanças que eu tô sempre buscando em evolução, mas eu tive duas grandes evoluções na minha vida, dois marcos. Quando a minha filha nasceu e quando eu comecei a sair desse momento turbulento aqui do trade, tá? Então, o Rafael, antes da Amelie, que é minha filha, era um Rafael totalmente diferente. E um Rafael, quando começou a, a ver que a começar a dar certo no mercado financeiro, também é um Rafael totalmente diferente do outro Rafael que existiu antes. Tá? Porque todos os erros que eu estava vendo aqui no mercado financeiro eram coisas que eu estava fazendo na minha vida. E eu corrigi esses erros, essas questões na minha vida, fez com que, praticamente automaticamente, corrigisse isso no mercado financeiro. Então, refletia, eu corrigia na minha vida, refletia no mercado financeiro e refletia no mercado financeiro, você está dando um passo a mais nessa escada. Quantos degraus eu ainda tenho que subir? Não sei, gente. Eu não sou nada aqui no mercado financeiro. Sou pequenininho. Até se me comparar com esse trader aí convidado da palestra, cara, eu não devo ter, financeiramente falando, eu não devo ter 0,5% do que esse cara tem. E eu não passei também por muitas coisas do que ele passou, tá? Então, eu só tô usando de exemplo algumas coisas que eu não fiquei satisfeita com a resposta. Não é que eu, Rafael. Cara, vamos lá. Agora aquela parte do vídeo pode ser que eu até me arrependa de ter gravado. Mas é melhor gravar. Essa semana eu até recebi uma mensagem de um seguidor, falou: Rafa, tira esse ódio do coração desses vendedores de curso, você é mais do que isso, que não sei o que lá, blá blá blá. Gente, a questão, assim, esses falso guru, eu tenho um ódio, mas não é uma parada pessoal. Já caí muito golpe? Sim, igual vocês já caíram, igual muita gente vai cair, mesmo depois de estar vendo esse vídeo. Acontece, acontece. Mas o ódio que eu tenho é. Não sei, cara, eu fico tentando sentir a pele do outro que não tá. Eu tento me sentir na pele do outro que não pode investir a grana pra ter contato com essas pessoas, para fazer o curso delas e tá ali vendendo uma parada que não pode, pegando dinheiro que não pode emprestado e deixando faltar em casa. E de repente essas pessoas não entregam meio que nada, ou fica num papo muito, sei lá, que pode ser qualquer coisa, tudo evasivo, sem que responder nada. Eu fico meio maluco, meio que eu sinto a dor das outras pessoas. Então, por isso que eu quis fazer um curso gratuito, por isso que eu compartilho conteúdo gratuito com vocês, por isso que eu tento ensinar de coração todo mundo, que eu gostaria muito que as pessoas não ficassem caindo mais no golpe de pilantras. Eu não estou afirmando que esse cara é pilantra, eu tô falando dar algumas respostas que eu ouvi na palestra, tá? Não sentei e conversei com essa pessoa, não conheço essa pessoa, não sei como é o curso dela. Eu tô falando das respostas. Então, baseada apenas em 1 hora de palestra nas respostas que a pessoa deu. Então, baseado nessas palestras, eu tive esse meu pré-julgamento. Pré-julgamento não, né? Porque eu não julguei ele antes. Mas esse julgamento das respostas e tô aí. Foda-se. Não sei, tô fazendo errado. Devia estar tratando isso com um terapeuta, mas tô tratando isso num vídeo.
Mas enfim, gente, esse meu ódio, essas coisas, tudo que eu tento fazer é sempre usando esses exemplos aí, coisa que eu vivi. E eu não queria que as pessoas tivessem que passar por isso, principalmente as pessoas mais necessitadas. Porque o mercado financeiro, gente, ele é uma mudança na vida da pessoa. Foi uma mudança na minha vida, sabe? Ah, enfim, vamos lá. Porque muitos traders existem perto da virada. Então tá aqui, ó. Quem quiser pausar o vídeo aí, eu acho que vocês entendem, né? Por isso foi um papo de adulto e tal. Tô aqui falando, mas vamos pro próximo. Vou dar um print aqui nessa parte. Agora vamos lá. Ó. 3 sinais de que você tá perto da virada, mas você ainda tá ali no quase. E eu não quero que vocês desistam. Então, se vocês notarem esses 3 sinais, gente, pode ser que vocês estão bem pertinho ali, tá? Vamos tentar insistir um pouquinho mais, com mais disciplina, para não ficar ali no quase, não desistir, sabendo não, né? Não sabendo que está próximo. Então, opa, deixa eu fechar aqui. Vamos lá. Se você já sabe operar, mas os lucros não vieram, quando que você sabe operar? Gente, você sabe, tá? Você sabe. E isso dá pra saber. Às vezes, quando os lucros não estão vindo, é um ajuste no gerenciamento, é um ajuste mínimo ali para os lucros começarem a vir. Às vezes é porque você está operando de um monte de produtos diferentes, às vezes você eliminando alguns, os lucros já começam vindo só de você estar fazendo a mesma coisa, às vezes focar em um só, às vezes você está operando um monte de horário diferente, focando em apenas um horário, os lucros começam a vir. Aí olha aqui, ó, falando em foco, focar. Mais foco, mais foco, porém em não perder do que ganhar. Se o que você quer, você chegou em um momento no trade que você não tá querendo é perder e nem tá tão focado assim em ganhar, gente, isso daqui é um sinal muito grande que você tá muito próximo. Muito próximo. Às vezes é trabalhar um risco-retorno, mudar ali uma porcentagem diferente do gerenciamento e você já começa a ficar verde e começa a subir nesse degrau invisível. E deixe de buscar os setups milagrosos. Porém, você só vai deixar de buscar esses setups milagrosos. Gente, falei, eu tô doente, então desculpa aí, tá enrolando a língua, tal, eu tô fanho, tô tudo constipado, tá? Então, ó, você só vai deixar de buscar setup milagroso se você sabe operar. Se você sabe operar, um dos sinais que você vai perceber que você sabe operar é porque você não tá toda semana tentando mudar seu setup. Se toda semana você entra na minha live, aí entra na live do outro, aí baixa um PDF, e vai não sei o que, compra um curso, você sempre tá procurando um setup milagroso, nossa, gente, tá difícil falar a palavra. Se você sempre tá buscando um setup milagroso que vai te dar 100% de assertividade, que nunca vai errar, desculpa, você não sabe operar ainda, tá? Então, você vai descobrir que você sabe operar quando você parou, você saiu desse nível 3. Você saiu desse nível 3 de buscar setup toda semana, um dos motivos pode ser que você já sabe operar, que você está seguindo seu plano de trade, você já está confiável, já está confiável não, já está confiante no seu operacional. Tá? Então vamos lá. Já sabe operar, mas os lucros ainda não vieram. Ó, entende os conceitos, segue o plano e o gerenciamento. Tá? Plano e gerenciamento vai ter que estar sempre junto, tá? Ajuste final antes da consistência. Gente, às vezes é um ajustezinho mínimo e a pessoa ainda não percebeu o que que é. Tá? Mais foco em não perder do que em ganhar. É uma transição mental para operar com mais controle e menos decisões impulsivas. Gente, o mercado financeiro, plano e gerenciamento, tudo isso é para gente não perder, tá? Aí, Rafa, mas eu quero ganhar. Como que você ganha? Não perdendo, tá? A bonificação por você não perder, por você se proteger da perda, é começar a ganhar. Ah, então é o resultado de eu parar de perder e começar a ganhar? É. Agora, se seu foco é em ganhar, desculpa, gente. Pode ser que nesse momento esteja focado errado. Tá? Então a gente vai ter que focar em não perder.
Pelo menos assim, a gente, né? Eu tô. Aí é onde eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras. Porque quando eu falo assim, a gente tem que focar em não perder, parece que eu tô cagando regra e eu não quero ser um cara que caga regra. No meu caso, o meu foco teve que ser em não perder. Quando eu foquei, quando eu coloquei lá os últimos dinheiros que eu tinha e não tava aguentando mais ter que ficar fazendo alocação de capital e não vendo o negócio evoluir, gente, assim, obviamente que você não fala, ah, essa é a última. Algumas pessoas sim, mas eu não falei, ah, essa é a última vez, eu nunca mais vou tentar, porque eu vi uma solução no mercado financeiro, então eu tinha certeza. Eu não tinha mais da onde tirar dinheiro, eu já tinha feito todas as cagadas e pega empréstimo, tudo que não deveria fazer, eu tinha feito. Então eu tava num momento que eu tava fudido de grana. Obviamente eu tinha meus trabalhos, pagava minhas contas e pelo menos isso em casa tava tranquilo. Mas eu não tinha mais uma reserva, não tinha um capital sobrando. Aí quando eu coloquei, eu falei, gente, eu preciso realmente tratar isso como se fosse o último capital da minha vida. Gente, aí é onde você começa zero a zero, zero, você ganha um pouquinho, perdeu um pouquinho, você fala, nossa, eu não posso ficar no negativo, aí você vai indo, aí você vai indo, aí na hora que você tá voltando pro negativo, o povo, deixa eu ficar mais conservador ainda, que eu não vou deixar voltar dessa vez. Aí de repente você tá indo, aí tá sacando, aí saca, aí você faz a locação com o saque que você fez. Aí você compra uma outra conta de mesa proprietária com o saque que você fez, em vez de estar tirando do seu salário, sabe? De uma reserva financeira ou de uma outra parada. Aí você começa a fazer investimento com lucro. Aí esse é o melhor dos mundos. Você está reinvestindo os seus lucros. E aqui, ó, deixar de buscar setups milagrosos, isso daí todo mundo passou por isso, vai passar quem ainda não passou. Você tem que focar no processo, consistência e disciplina e entendimento de que o setup não é tudo. Gente, isso daqui é o importante, ter um bom plano. Obviamente que para você ter um bom plano, nesse plano precisa de um setup. E aqui nesse plano, e tem vídeo meu falando de plano, como criar um plano de trade, tem ali falando tudo que eu tenho que colocar num plano. Então eu tenho que pôr o meu setup, eu tenho que ter o setup de entrada, o setup de saída, o meu gerenciamento, os meus gatilhos emocionais, tudo isso tem que estar descrito no plano, tá? Um plano é como se fosse uma constituição própria do seu trade pessoal, tá? Por isso que não dá, vou compartilhar a minha constituição. Porque pode ser que meu país, minha cabeça, seja outra da de vocês. Então você monta aí a constituição pro seu território, tá? Então cada um tem a sua própria constituição baseada no seu território, nas suas vivências, nos seus limites, tá? Então, gente, vocês vão perceber que o setup não é tudo, mas obviamente precisa dele. O gerenciamento e o controle emocional, gente, pelo menos é o que mudou tudo na minha vida. Beleza? Então vamos lá, eu vou parar aqui para vocês, dar um print aí, ó, 3 sinais de que você já tá perto da virada. Você sabe operar e você só vai saber que sabe operar quando você parar de buscar setup milagroso e tá ali bem confiante no seu setup e quando você tá se protegendo e não só tentando ganhar, tá? Basicamente isso. Então, ó, 3 sinais que você tá perto da virada. Ai, Rafa, eu não tô confiante ainda. Então, desculpa, você ainda não sabe operar. Não tô falando que você é burro e que não vai conseguir isso. Tô falando que neste momento da sua vida, da sua escada de evolução, você ainda não sabe operar. Então, você precisa de entender ou de estudar um pouquinho mais a parte gráfica, a parte de mercado, acompanhar mais. Você precisa de mais tempo de tela. Ai, Rafa, mas eu só quero ganhar porque eu preciso, eu tô devendo, minha família depende de mim, essa é a minha última chance. Então, desculpa, não vai dar certo ainda, tá? Então, na hora que você colocar ali um negocinho e tentar proteger esse negocinho como se fosse a sua vida, igual a gente protege os nossos filhos, pelo menos eu que tenho filho, muita gente aqui não tem, né? Então não vai saber. E quando eu falo um negocinho, é uma primeira alocação, comprou ali a sua mesa proprietária, tudo mais. Quando você começa a proteger isso, falar eu não vou voltar de jeito nenhum, é um sinal grande. Se você ainda tá focando em, ah, mas eu preciso disso, eu preciso, ah, mas meu aluguel, se eu não conseguir isso, gente, eu não consigo ajudar todo mundo que me manda mensagem, tá? Adoraria mudar o mundo, adoraria mudar o mundo, mas eu já tive que trabalhar muito isso mentalmente. Gente, muito do que eu ganho, muito mesmo, mais de 50% do que eu ganho é destinado em a gente fortalecer as pessoas, fortalecer a família, fortalecer alguma coisa.
Tá? Então, por isso que às vezes eu sempre falo, às vezes não, né? Eu sempre falo, eu falo, gente, capaz que eu nunca vou ser milionário na minha vida, porque muito do que eu ganho é pra fortalecer as pessoas. Não fica, sabe? Eu ganho e não fica aqui com a gente. A gente tenta fortalecer. Parece que eu não consegui colocar na minha cabeça que eu sou merecedor de tudo aquilo que eu tô lucrando no mercado. Então parece que eu tenho que fazer essa distribuição do que eu tô ganhando para eu poder me manter no mercado. Eu sei que isso é questão psicológica minha, mas como é um vídeo que eu tô falando de psicologia de trade com vocês, eu preciso dar exemplos reais, porque não adianta eu vir aqui com papo de coach e só jogar essas frases aí, porque senão eu vou estar sendo só mais um coach aí com essas coisinhas prontas que pode servir para todo mundo. Então eu estou num momento da minha vida no mercado financeiro onde, gente, é mais de 50%, quase tudo que eu ganho está sendo destinado em compartilhar, tá? Obviamente, eu não te conheço, gente, não é você mandar uma mensagem no Instagram que eu vou querer ajudar, tá? Então, pelo menos isso, eu ajudo quem tá aqui do lado, pessoas próximas, pessoas, casos que a gente realmente sabe que tá precisando, não é porque eu recebi uma mensagem aí no Instagram que eu vou dar dinheiro pra pessoa, não vai rolar nunca na vida. Pelo menos nunca é difícil, mas a chance de rolar é muito grande porque eu não conheço, eu desconfio de todo mundo e tudo mais, tá? Mas eu estou nessa fase do trade onde, gente, parece que parece não, eu tenho que começar a afirmar. Eu não me sinto merecedor daquilo que eu faço. Por ver muita gente. É foda, cara, você andar na rua e ver tanta gente necessitada, um vizinho, uma família, e fala, cara, olha a grana que eu ganhei essa semana. Pra que tudo isso? Eu não preciso de tudo isso. Então aí a gente começa a fortalecer, fortalecer, fortalecer e acaba não ficando com boa parte dela. Gente, eu não sei nem por que que eu comecei a falar isso. Mas enfim, vocês vão pegando aí o que for servindo, tá? Eu tô ó, tudo constipado, então já é difícil de falar, de gravar, e eu tô. Eu liguei a câmera e a gente tá trocando ideia, ó. 32 minutos de trocação de ideia aí com vocês. Vocês vão pegando aquilo que fizer sentido, certo? Ó, dá print aí pra vocês. Aqui, como eu tava falando, né? Resumindo, 3 sinais que você tá perto da virada. Se você não percebeu isso, pelo menos esses 3 sinais eu coloquei isso baseado na minha vida. Pode ser que os sinais de vocês sejam diferentes, mas eu tenho que compartilhar aquilo que eu passei. Se você não percebeu isso, pode ser que você seja bem diferente de mim, e é possível, ou pode ser que você ainda não tá perto da virada e precisa de um amadurecimento maior aqui dentro do mercado financeiro. Vamos aqui para o último, como manter o foco sem resultados imediatos. Então tá aqui, ó. Pense a longo prazo, metas de aprendizado e não só financeiras, compare seu progresso pessoal e tenha paciência. Gente, isso daqui, ó, é bem importante. Pelo menos para mim foi muito importante e eu coloquei isso na minha aula de plano de trade. Quando colocar meta, não é só pôr meta, eu quero ganhar 5% ao mês, quero ganhar 100 mil reais ao mês, eu quero passar em tantas mesas. Põe o que você quer aprender. Eu quero sair daqui e chegar aqui. Porém, psicologicamente falando, emocionalmente falando, da sua vida pessoal, sabe? Eu quero sair daqui e chegar aqui. Mas o que que tem aqui, ó, no meio? Sabe? Qual que é esse obstáculo aqui que eu quero superar? Coloca isso como meta e não só pensando aqui no dinheiro. Coloca os seus desafios pessoais, aquilo que você quer evoluir na vida, aquilo que você quer aprender, aonde você quer chegar de uma forma sem ser financeiramente falando, tá? Lá na minha aula de diário de plano de trading, eu falei bastante sobre isso. Então tenta focar sim, gente. O lance, cara, é muito louco. É muito louco porque essa é a única frase que eu vou falar que é dos papos de coach, mas, gente, isso realmente faz a diferença. Precisa mesmo focar no seu processo, tá? Você precisa focar no processo e não no resultado. O resultado, ele vem quando o seu processo tá certinho. Quando você conseguiu ajustar o seu processo, quando ele tá todo certinho, o resultado vem, gente. Não tem como, se você tá fazendo ali o certo, a forma correta e não tá vindo o resultado, talvez seja porque não está da forma correta ainda e você precisa ajustar alguma coisa. Agora, se você tá fazendo da forma correta, o resultado vem, tá? Por isso que
os coach falam, e eu tô falando também, a gente tem que focar no processo. Agora vamos lá, pensar a longo prazo. Lembra que eu coloquei lá naquele primeiro slide dos resultados imediatos? Isso causa frustração e no frustração a gente acaba desistindo. A gente tem que pensar a longo prazo. O mercado financeiro não é da noite pro dia, não é, vou comprar um teste de US$ 200. Agora é os últimos R$ 1.000 que eu tenho e tem que mudar a minha vida. Não vai, gente. Não é assim que funciona. Você tem que pensar a longo prazo. Eu insisti, eu falei que meu progresso ele não foi linear, que ele foi muito turbulento, mas eu insisti. Insisti porque eu estava pensando nesse longo prazo. Porque eu conseguia enxergar no mercado financeiro uma forma de mudar a minha vida. E por que mudar a minha vida? Eu sou uma pessoa eu tenho dificuldade com convívio pessoal, eu não tenho amigos, eu tenho dificuldade em lidar com cliente, com fornecedor, eu tenho dificuldade com pessoa. Eu gosto muito da misantropia, tá? Eu sou uma pessoa que eu gosto de ser isolado, eu não faço questão de ter amigos, eu não tenho um network grande, eu sou eu. Minha vida é eu, minha filha e minha esposa, e meio que é isso, são as pessoas que incluem na minha vida. Então, sempre que eu precisei lidar com pessoas, já consegui, gente, claro, tanto que eu tive várias empresas aí que tive sucesso nas minhas empresas. Porém, é um desgaste muito grande para mim e é uma parada muito difícil para eu fazer. E no mercado financeiro, eu tô aqui lidando com vocês porque eu quero e não porque eu preciso. Se eu parar agora o meu canal, eu vou continuar lucrando ali no mercado financeiro. Eu não estou lucrando no mercado financeiro porque eu tenho um canal no YouTube ou porque eu estou vendendo algum produto para vocês, porque eu não vendo nada, tá? Então, por isso que eu vi uma solução no mercado financeiro, porque eu não precisava de pessoas. Eu estou tendo esse contato aqui através de uma tela com vocês porque eu quero e porque a gente tem uma tela na frente, porque eu não estou precisando de vocês, tá? Não tô desmerecendo de forma nenhuma, mas vocês entenderam, é adulto aqui, né? Não preciso de vocês para lucrar, por isso que eu não penso em vender, em ter um produto. Então, como eu estava focado a longo prazo, eu tive o privilégio de conseguir insistir várias vezes por muito tempo, acabou que começou a dar certo. Eu dei certo no mercado financeiro? Eu não sei, gente. Eu só vou saber se eu dei certo no mercado financeiro daqui muitos anos pra frente, quando eu olhar pra trás e falar, olha, por todos esses anos, então eu estava dando certo no mercado financeiro. Mas no mercado financeiro a gente tem que ter a ciência que em algum momento a gente pode perder tudo, se você fizer uma cagada muito grande, né? Então sempre pensar a longo prazo. Evitar focar apenas nos ganhos da semana. Consistência, ela é construída com o tempo. Ah, e como que eu posso ter consistência? Seguindo tudo certinho, seguindo tudo certinho. A consistência é o resultado. É a sua bonificação vai ser a consistência. Não tem como, ai, sabe? Cara, a consistência é resultado, tá? Então, para eu ter um resultado, eu preciso focar ali na conta, que é o processo. Eu preciso focar no processo, tá? Eu focando ali na conta, em resolver essa conta, a consistência vai ser o resultado dela. Metas de aprendizado e não só financeiro. Medir evolução por disciplina e não por lucro. Por isso que lá naquele meu diário de trade eu coloco o meu sentimento. Eu tenho um outro template do Notion, talvez que em algum momento eu compartilhe com vocês, aonde eu coloco, eu faço sempre, gente, isso eu falo para vocês em live, eu já mostrei em algumas lives, eu faço a minha análise semanal. Não tô falando análise de gráfica. Análise semanal é olhar para a semana e falar como que eu me saí essa semana. O que que eu fiz de errado e o que que dá para melhorar na próxima semana. Fechou 2 semanas, eu faço a minha análise quinzenal. Fechou o mês, eu tenho a minha análise mensal. Fechou o semestre, eu tenho a minha análise semestral e eu tenho a minha análise anual. Então eu tô sempre medindo a minha evolução, colocando o que que eu tenho que aprender, o que que eu tenho que melhorar, e não estou falando de forma financeira, tá? Como que foi igual ano passado? Eu perdi a minha avó, todo mundo tá ciente, porque a hora que eu recebi a notícia que eu perdi a minha avó, eu estava em live com vocês e já avisei e finalizei a live. 2 meses anterior e no mês seguinte ao falecimento da minha avó, eu tive os piores 3 meses da minha vida. E isso, gente, serviu de um aprendizado para uma próxima. Quer dizer, não sei se serviu, né? Mas assim, eu fiz os meus comentários para que sirva de aprendizado para uma próxima etapa da minha vida, onde eu passe por uma situação semelhante ou até pior do que essa. Porque minha avó era praticamente uma das pessoas mais importantes da minha vida.
tá? Então, quando tiver uma situação semelhante, eu vou ter que olhar as anotações que eu fiz quando eu estava medindo essa minha evolução desses... Medindo evolução não porque eu não evoluí, né? Mas medindo ali o resultado, sem ser financeiro, desses meses que eu passei isso com a minha avó. E às vezes o resultado vai ser tipo, só sai do mercado. Você tá passando por isso? Beleza. Pega essa grana guardada, é a grana que você vai pagar as contas, some do mercado. Quando resolver essa situação, você volta. Que é o que eu deveria ter feito e eu não fiz. Então, essa é a anotação que eu coloquei. Estou passando uma situação zoada na minha vida, some do mercado. Ah, mas o pessoal da live. Gente, não importa, eu preciso proteger o meu capital. Tá? Lembra que o nosso foco é em não perder e não ganhar? Então, foda-se, eu vou proteger aquilo que eu tenho. Eu não quero perder o que eu tenho. Eu perdi muito ano passado, muito, vocês não fazem ideia o quanto. Pelo menos assim, pra minha realidade foi muito, sabe? É uma grana que eu nunca pensei ter um dia e eu tava perdendo, uma grana que eu nunca pensei que eu tivesse, que eu poderia ter, né, na verdade. Compare seu progresso pessoal, autoavaliação de 6 meses atrás. Igual eu falei, eu faço autoavaliação semanal, quinzenal, mensal, semestral e anual. Reconhecer a evolução no tempo. Você só sabe que você está evoluindo quando você olha para trás, né? Não tem como falar, ah, eu estou aqui na minha fase de evolução, olha que eu estou vendo agora que eu estou evoluindo. Só se a gente estiver olhando para trás, tá? Tenha paciência, não buscar atalhos e confiança no processo traz resultado. Você só vai confiar no processo. Lembra aquela parte de insegurança que eu falei? Você só vai confiar no processo quando tiver tudo alinhadinho, com seu plano de trade, você tá tranquilo em seguir, você respeita o seu gerenciamento, você não tá mudando o seu setup o tempo todo, procurando sempre um setup melhor, tentando alterar alguma coisinha ali. Quando você tá nessa fase, você tem a confiança. E com confiança você começa a ter resultado, tá? Então, viu que tá tudo amarradinho, da mesma forma que esse mapa mental, ó, da mesma forma que ele tá todo amarradinho, gente. Tudo isso que eu tô falando tá amarradinho pra vocês. Não tem como a gente, ah, não, vou pular essa parte aqui pra já vir direto pra cá. Não dá, gente, não tem atalho. Infelizmente não tem atalho, não tem caminho fácil. Se o seu guru vendedor de curso tá falando, não, assistindo o meu curso, você tá tendo um atalho, você já vai pular uma etapa. Você não vai pular uma etapa, gente. E pelo menos eu não conheço. Eu não pulei e as pessoas que eu conversei, ninguém pulou. Se alguém pulou a etapa aí, beleza, às vezes tem uma fórmula mágica que eu ainda não conheci. Mas eu ainda não conheci as pessoas que conseguiram pular etapas e passar por esses atalhos no mercado financeiro. Certo? Então, ó, dá o print aí, galera, nesse último slide, tá? Então tá aqui, ó. Vou deixar tudo um pertinho do outro agora. Eu dei essa distância para poder fazer o vídeo para vocês. Agora, quem quiser dar print aqui, não assistir nada do que eu falei, só usar esse print, tá aí também. A minha parte eu tentei fazer. Desculpa qualquer coisa. Cara, pode ser que esse vídeo é um vídeo que eu vou me arrepender de fazer, por estar dando alguns exemplos que talvez não deveriam ter dado. Mas tudo que eu faço aqui para vocês é de coração e tentando compartilhar da melhor forma possível. Certo? Gente, é isso. Me alonguei 45 minutos, tá? Mas é isso, gente. A gente tem que trocar ideia, sabe? Preciso compartilhar isso com vocês. Porque não dá para eu fazer um negócio extremamente objetivo se a gente tá falando de uma parte psicológica. Pelo menos a minha cabeça, ela não é tão objetiva assim. Certo? Então, se você acha que esse vídeo serve de alguma coisa para vocês, dá um like aí, deixa um comentário aí, deixando um feedback, me fala aí, vocês estão sentindo algum desses sinais aqui que eu passei? Vocês sentem outros sinais? Em que etapa conversa comigo nesse vídeo, gente, por favor. Não é porque eu quero engajamento, não. Quando eu falo para vocês me ajudarem no engajamento, eu peço, falo, ó, gente, me ajuda aí no engajamento desse vídeo. Mas tem hora que eu realmente quero saber de vocês, e eu pergunto, gente, falo, gente, comenta aí, me dá o feedback, porque, cara, olha aqui, eu tô gravando esse vídeo baseado numa aula que eu tenho no meu curso, porque eu assisti uma palestra ontem e eu vi uma galera participando dessa palestra, tá? Foi em cima das perguntas que as pessoas fizeram nessa palestra. Então, apesar de eu demorar às vezes para responder os comentários, eu leio tudo que vocês me mandam em todas as redes sociais. Pode ser que eu não responda ou demoro para responder, mas eu leio tudo e tudo que é pertinente eu faço, eu deixo anotado aqui nos meus blocos de anotações
E eu tento colocar isso na próxima aula, numa próxima live, eu tento colocar isso como um insight para vocês, tá? Então comenta aí em que fase que você tá do trade, o que que você achou. Não é tipo, o vídeo muito legal. Gente, não precisa desse comentário. Se quiser, beleza. Pode comentar, ó, sintam-se à vontade. Mas quando eu falo, é tipo assim, é para vocês abrirem aí o coração e realmente comentar se esse vídeo fez sentido, é interagir mesmo com aquilo que foi passado no vídeo. Não é só falar muito bom, Rafa, valeu, obrigado. Tá, pode comentar, às vezes tá sem tempo, não tem paciência ali, não quer expor nada, mas quem puder expor a fase que tá e quiser interagir com o que foi passado nesse vídeo, eu agradeço demais. E eu quero falar que isso me ajuda muito a produzir outros vídeos, porque eu consigo usar esses exemplos e tentar conversar, porque pode ser um assunto que às vezes eu já passei há muito tempo e eu não lembro, às vezes foi um assunto muito ruim pra mim e que tentei deletar da memória e não lembrei que eu passei e tudo mais, e enfim, vocês entenderam, né, gente? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.